Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um dia de aula de matemática. Sou o professor Tiago Costa, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta será a nossa aula de número 20, que tem como objeto de conhecimento resolução e elaboração de problemas que envolvam grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras, com ênfase no coeficiente angular de reta. Detalhamento, grandezas. Então, prepare seu material, organize tudo para anotar tudo da nossa aula. E sem mais demora, vamos à nossa aula. E essa será a nossa aula sobre grandezas. Então, vamos descobrir aí o que são grandezas, onde é que a gente aplica aí o nosso conteúdo de grandezas e também vamos aprender a utilizar a nossa regra de 3. Então, preste bem atenção, tá bom? E anote tudo. Vamos começar aí. Vamos verificar o que são grandezas. Bora lá. Grandezas. Em nosso cotidiano, lidamos com grandezas o tempo inteiro. A velocidade de um veículo, o tempo de deslocamento até um lugar, a distância entre dois lugares, o tamanho de arquivos de computadores, etc. Ou seja, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, olha aí a nossa definição de grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tá bom? Então, se você consegue medir, se consegue ali ter um número, é exatamente uma grandeza. E quando a gente faz, né, um comparativo ali, uma relação entre duas grandezas, elas podem ser ou diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos aqui começar por grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, grandezas diretamente proporcionais. Considere a seguinte situação. Para adubar um pomar de área igual a 15.000 metros quadrados, utilizam-se 30 gramas de fertilizante. Então, vamos aí organizar nossas informações, ó. 15.000 metros quadrados e 30 quilos de fertilizante. Vamos calcular a quantidade de fertilizante necessária para adubar um pomar de 32.000 metros quadrados. Essa situação relaciona duas grandezas proporcionais. A área, que está em metros quadrados, e quantidade de fertilizante, que está em quilogramas. Ok, elas são proporcionais, né? São duas grandezas, mas elas são diretamente proporcionais ou elas são inversamente proporcionais, né? E como é que eu sei se é diretamente ou se é inversamente proporcional, né? Para eu saber se é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional, eu preciso fazer uma verificação. Como assim? Se eu tiver uma grandeza aumentando e a outra também aumentando, significa que eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Ou seja, uma aumenta, a outra também aumenta. Neste caso aí do nosso exemplo, né? Eu tenho um pomar que eu vou adubar ele e ele tem uma medida de 15.000 metros quadrados. Para isso, eu utilizo 30 quilos de fertilizante. E se o meu pomar, em vez de 15.000 metros quadrados, se ele tiver 32 metros quadrados, 32.000 metros quadrados, eu vou usar mais ou menos do que 30 quilos de fertilizante? E aí, pessoal? Será que eu vou ter mais ou menos? Para responder à pergunta, né, vamos organizar os dados em um quadro. Então, observe aí o nosso quadro.
significa o quê? Ó, a área do pomar em metros quadrados. Então, 15 mil metros quadrados, eu utilizo 30 quilos de fertilizante. E se em vez de 15 mil metros quadrados, se forem 32 mil metros quadrados, eu vou utilizar quanto de fertilizante? E aí, será mais ou será menos? Com certeza vão ser mais fertilizantes, né? Se a minha área aumentar, também irá aumentar a quantidade de fertilizante. Por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, quando uma aumentar, a outra também irá aumentar, ok? Então, nós temos aqui, ó, 15 mil, a área, né? Eu utilizo 30 quilos de fertilizante. Se a minha área for 32 mil, eu vou utilizar X quantidade de fertilizantes. Então, vamos utilizar ali, ó, a nossa multiplicação dos extremos e multiplicação dos meios, né? Dos meios pelos extremos. Tá bom? Então, fazer aquela multiplicaçãozinha em forma de x, tá? Então, começando pela que tem a letra, então, 15 mil vezes x será igual a 32 mil vezes 30. E agora eu preciso deixar meu x sozinho, né? Então, 15 mil que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, né? Eu vou colocar aqui o passo a passo, ok? Tá? 32 mil vezes 30 vai ser 96, e eu coloco a minha quantidade de zeros, que são 4 zeros. E aí eu vou dividir pelo meu 15 mil, que estava multiplicando e passou dividindo. Cortando a minha quantidade de zeros em cima e embaixo, 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. 960 dividido por 15, meu resultado será 64. Então, o que é que significa? Significa que se a minha área, que eu vou ter que adubar, for de 32 mil metros quadrados, né, eu vou precisar de 64 quilos de fertilizante. Então, o que é que a gente percebe? Que quanto maior for a área do pomar, maior será a minha quantidade de fertilizante. Assim como, se for menor a área do meu pomar, também será menor a quantidade de fertilizante que eu irei utilizar, tá bom? Então, se uma grandeza aumenta e a outra acompanha também aumentando, são grandezas diretamente proporcionais. Assim como, se uma grandeza diminui e a outra também diminui, são grandezas diretamente proporcionais. Uma aumenta e a outra aumenta, uma diminui e a outra diminui também. Ok? Então, se a gente mantém, são grandezas diretamente proporcionais. Vamos aqui à nossa definição. Tá? Agora, a nossa definição. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão, ou seja, uma aumenta e a outra aumenta, na mesma proporção, ou quando uma diminui, a outra diminui na mesma proporção, ok? Então, uma aumenta e a outra aumenta, ou uma diminui e a outra também diminui, são grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Agora vamos conhecer a nossa outra relação, que é quando as grandezas são inversamente proporcionais. Tá bom?
Então, o que é que significa as grandezas inversamente proporcionais? Agora é quando uma grandeza aumenta e a outra diminui proporcionalmente. Então, vamos à nossa situação. Um ônibus faz o percurso do terminal até o centro da cidade e depois volta ao terminal. Um fiscal registrou as velocidades médias do ônibus e o tempo gasto nos percursos de ida até o centro em um determinado dia. Então, nós vamos aí observar, né, os registros aí feitos pelo fiscal, né, aí do nosso ônibus. Então, vamos lá ver. Aí ao lado, agora, a nossa tabelinha, então observe. Temos aí uma grandeza, que é a velocidade, que está em quilômetros por hora, e temos a nossa outra grandeza, que é o tempo, que está em minutos. Beleza? O que é que significa? Quando o ônibus foi a uma velocidade média de 52 km por hora, ele levou 80 minutos para completar o seu percurso. Ok? Porém, quando ele foi a 65 km por hora, observe que ele aumentou a sua velocidade. Então, logicamente, se ele foi mais rápido, ele vai demorar menos, tá bom? Então, o seu tempo diminuiu. Então, se ele aumentou a sua velocidade, que era de 52 para 65, e o seu tempo diminuiu de 80 para 64 minutos. E ainda temos o nosso terceiro registro. Ó. Quando ele aumentou a sua velocidade para 104 km por hora, o tempo diminuiu para 40 minutos. É exatamente isso. Se eu aumento a minha velocidade, automaticamente eu diminuo o meu tempo. Então, você consegue observar que as duas grandezas são inversamente proporcionais? Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o meu tempo, ok? Inversamente proporcional. Se eu diminuir a minha velocidade, eu vou aumentar o meu tempo, ok? Deu para entender como é que funciona? Mas vamos entender melhor ainda como é que funciona esse inversamente e por que é inversamente. Vamos lá. Ó, observe que se eu pegar as minhas informações, tá? Aqui a minha informação de velocidade e aqui a minha informação de tempo, tá? Quando ele foi a 52 km por hora, levou 80 minutos. E quando ele foi a 65 km por hora, levou 64 minutos. Se eu simplificar minhas duas frações, observe. A minha primeira fração simplificada é 4/5. E a minha segunda fração simplificada é 5/4. Observe que elas são inversas, são razões inversas. Tá? Por que isso ocorre? Exatamente porque as minhas grandezas são inversamente proporcionais. Mesma coisa se eu pegar as outras duas informações. Ó. Se eu for a 52 km por hora, eu demoro 80 minutos. Se eu for a 104 km por hora, eu vou demorar 40 minutos. Simplificando aí as minhas frações, ó, eu vou ter 1/2, né, ou 1/2, e 2/1, que é 2. Então, novamente, temos razões inversas. Por quê? Porque temos duas grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Quando eu aumentar a quantidade de uma, a outra irá diminuir. E vice-versa. Tá bom? Então, vamos aí à nossa definição. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia na razão inversa da outra. Ou seja,
quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Ou quando uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Tá? Então, basta você entender exatamente isso. Ok? Grandezas diretamente proporcionais. Né? O que acontece quando as grandezas são diretamente proporcionais? Observe aqui, ó, diretamente proporcionais. Quando uma grandeza aumentar, a outra também irá aumentar. Quando uma grandeza diminuir, a outra também irá diminuir. Ok? Diretamente proporcional. Agora, as nossas grandezas inversamente proporcionais funcionam como? Quando uma aumentar, a outra irá diminuir. E quando uma diminuir, a outra irá aumentar. Por quê? Porque são inversamente proporcionais. Deu para entender? Ok? Agora, nós vamos aprender a resolver utilizando regra de 3. Então, vamos lá. Vamos aprender aí as nossas regras de 3 simples. Vamos aprender aí essa técnica. A regra de 3 simples é uma estratégia para o cálculo de valores desconhecidos em problemas que relacionam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Recebe esse nome, pois são conhecidos 3 valores em uma situação problema e deseja-se determinar o 4º valor. Tá? Professor, como assim? Eu ainda não entendi muito bem. Lembra o nosso primeiro exemplo lá, onde a gente tinha uma quantidade, né, a área ali de um terreno, né, e nós tínhamos uma quantidade de fertilizante. E aí depois a gente queria saber qual era a quantidade de fertilizante que eu ia precisar se o meu terreno aumentasse ali e fosse uma outra quantidade. Então, observe que a gente tinha 3 valores e queríamos descobrir o 4º valor. Na nossa regra de 3 simples, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Nós teremos 3 valores e a gente vai precisar descobrir o nosso 4º valor. Tá bom? E vamos iniciar com um exemplo. Então, vamos aí ver um exemplo para a gente aprender a calcular, né? A utilizar aí a nossa regra de 3 simples. Camila pagou R$ 3,50 por 2,5 ou 2,5 kg de laranjas. Pedro quer comprar 1,8, né, ou 1,8 kg de laranjas. Quanto Pedro pagará? E aí? Eu sei que a Camila comprou 2,5 kg. E ela pagou R$ 3,50. Só que o Pedro não quer 2,5 kg, ele só quer 1,8. E quanto é que ele vai ter que pagar? Observe que a gente tem 3 valores. Tá? Temos 3 valores e queremos descobrir o 4º. Qual é o 4º valor? Quanto Pedro pagará. O valor pago por Pedro. Então, vamos aí utilizar a nossa regra de 3. Como é que a gente vai começar? Vamos separar aí as nossas grandezas. Vamos separar aí a minha quantidade em quilos, ok? E vamos ver a nossa quantidade paga, né, em reais. Tá bom? Então, vamos agora organizar as nossas informações. Camila pagou R$ 13,50 por 2,5 kg. Então, 2,5 kg foi R$ 3,50. Tá bom? E Pedro quer 1,8. Então, Pedro quer 1,8. E quanto é que ele vai pagar? Não sei. Se eu não sei, é X. Tudo bom? Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos primeiro verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como é que eu descubro isso?
Vamos colocar aqui uma setinha ao lado de cada uma das grandezas. Vamos dar aqui a primeira dica. Sempre você vai colocar a ponta da seta para um número maior. Ok? Começando, lógico, pelo lado que só tem números. Então, eu tenho 2,5 e 1,8. Qual é o número maior? 2,5. Então, eu vou colocar a minha seta para cima. Então, a ponta da seta para o número maior. Ok? Agora, eu faço uma pequena pergunta. Se o Pedro quer uma quantidade menor de laranja, ele vai pagar mais ou menos do que R$ 3,50? Logicamente, ele vai pagar menos, né? Ele está comprando menos laranja, então é claro que ele vai pagar menos do que R$ 3,50. Vocês lembram que eu falei para vocês colocarem a ponta da seta para o número maior? Se eu acabei de dizer que o valor pago por Pedro é menor do que R$ 3,50, então a ponta da seta aqui vai ficar para cima, porque eu sei que R$ 3,50 vai ser maior do que o meu valor de X. Ok? Se as duas setas derem para a mesma direção, significa que nós temos duas grandezas diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, eu vou efetuar aqui a minha multiplicação em forma de x. Ou seja, 2,5 vezes x, 1,8 vezes 3,5. Começando, claro, pela quantidade que tem aqui a minha letra, né? Pelo valor aqui que está a minha letra. Então, eu vou ter 2,5 vezes x vai ser igual a 1,8 vezes 3,5. Eu não preciso colocar o zero ali no final, tá bom, pessoal? Não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Organizei, agora eu vou resolver a minha equaçãozinha, né? Começando pelo lado que só tem números, e depois eu tiro o 2,5 que está aqui junto com o x. Tá? Então, 2,5 vezes x, eu vou só repetir. 1,8 vezes 3,5 é igual a 6,3. Agora eu tenho que deixar o meu x sozinho, então o meu 2,5 que está multiplicando passa para o outro lado, fazendo a sua operação inversa. Então, se ele estava multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. E aí, eu resolvendo a minha divisão, 6,3 dividido por 2,5 é igual a 2,52. Tá bom? Então, o que é que significa? Significa que Pedro vai pagar, né? Então, normalmente nos problemas envolvendo regra de 3, há uma pergunta. Então, se há uma pergunta, obrigatoriamente a gente tem que ter uma resposta. Então, qual será a resposta aqui do nosso problema? Ó, quanto Pedro pagará? Então, ele chegou na resposta, né? 2,52. Então, Pedro pagará uma quantidade, né, de R$ 2,52. Então, Pedro pagará R$ 2,52. Tá bom? Lembrando que você está tratando de dinheiro. Então, se tivesse dado a minha resposta com apenas uma casa decimal, eu teria que completar com 0. Tá bom? Então, Pedro vai pagar aí R$ 2,52. Deu para entender como é que funciona? Vamos lá, vamos ver outro exemplo. Um automóvel
trafegando em uma estrada a velocidade constante de 90 km por hora. Então, já temos aí a nossa primeira informação. Faz uma viagem em 2 horas e meia. Tá? Então, 2,5 de hora. A viagem de volta é feita a uma velocidade constante de 75 km por hora. Qual é o tempo de duração dessa viagem? Então, observe que nós temos as nossas 3 informações e queremos a nossa 4ª informação, nosso 4º dado. Tá? Então, a gente tem 90 km por hora e 75 km por hora como grandeza velocidade. E temos aí a nossa grandeza tempo, 2 horas e meia. E, logicamente, a nossa 4ª informação que a gente quer descobrir, né? O tempo de duração dessa viagem. Então, vamos começar organizando as nossas informações, nossas grandezas. Então, temos a nossa velocidade média, que é em quilômetros por hora, e temos o nosso tempo, que é em hora. Tá bom? Indo a uma velocidade média de 90 km por hora, levou 2 horas e meia. Então, a uma velocidade média de 90 km por hora, levou 2,5 horas. Na volta, né, faz uma viagem, a viagem de volta é feita a uma velocidade constante de 75 km por hora. Então, observe que veio mais devagar, apenas a 75 km por hora. E eu quero saber quanto tempo que vai durar. Tá bom? Vamos começar fazendo a mesma estratégia, pessoal. Qual é a estratégia? Colocando a ponta da seta para o número maior. Então, vamos começar aqui pela nossa grandeza, que só tem números. Quem é o maior? 90 ou 75? Logicamente, 90 é maior, correto? Agora, vamos fazer ali uma pequena perguntinha. Se eu estou voltando, né? Se eu estou voltando mais devagar, eu vou demorar mais ou menos tempo? E aí? Logicamente que se eu estou mais devagar, eu vou demorar mais, né? Então, eu sei que eu vou demorar, né, mais do que 2 horas e meia. Então, eu sei que o valor do meu x vai ser maior do que 2,5, tá bom? E como eu coloco a ponta da seta para um número maior, e eu sei que meu x vai ser maior do que 2,5, então a ponta da seta ficará para o x, ok? Se as setas derem para velocidades, para direções inversas, observe que uma está para cima e a outra está para baixo. Então, significa que são 2 grandezas inversamente proporcionais. E se eu tenho grandezas inversamente proporcionais, basta eu efetuar a minha multiplicação em forma de igual. Ok? E aí, lógico que eu começo pela que tem o x. Então, 75 vezes x será igual a 90 vezes 2,5. Ok? E agora eu vou efetuar aqui a minha multiplicação e depois eu vou deixar o meu x sozinho. Mas, por enquanto, eu vou repetir o 75 vezes x. 90 vezes 2,5 vai ser igual a 225. Tá? Basta a gente resolver aí a nossa multiplicação. E eu preciso deixar o meu x sozinho. Então, se eu preciso deixar meu x sozinho, o meu 75, que está multiplicando, vai passar para o outro lado, efetuando a operação inversa, que é a nossa divisão. E aí, 225 dividido por 75, o meu x vai ser igual a 3. Então, significa que, se eu vou voltar a 75 km por hora, eu vou levar
3 horas. Então, qual é a pergunta? Qual é o tempo de duração dessa viagem? Então, nossa resposta, a viagem vai durar 3 horas, né? A viagem vai durar 3 horas. Esse será o tempo de duração da viagem. Ok, pessoal? Então, não tem segredo, tá bom? Se uma grandeza aumentar e a outra aumentar, é diretamente proporcional. Então, você faz a multiplicação em forma de x. Se uma grandeza aumentar e a outra diminuir, significa que são grandezas inversamente proporcionais. Então, você multiplica em forma de igual. E depois é só resolver a nossa equação e achar o nosso quarto valor. Ok? Tudo certo? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!